Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Boa noite a todos, graça, saúde e paz da parte do nosso Deus e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que bênção podermos estar na casa de Deus, celebrando o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, poder ter a oportunidade de, num dia tão especial, domingo, já iniciar nossa semana em comunhão com Deus, com os irmãos. Bom estar aqui com os irmãos no templo, você que nos acompanha em casa pela internet também, é uma bênção de Deus poder celebrar, ainda que distante, dado esse momento que estamos vivendo, mas estamos todos congregados em nome de Jesus. E é por sua graça e misericórdia que vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor, nela meditar, para que sejamos realmente alcançados, edificados pela eficácia desta sua palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler os 4 primeiros versículos. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Você que está em casa também com sua família, acesse também aí a sua Bíblia. Vamos ler juntos. Os irmãos que estão aqui no templo, peço que se coloquem em pé para lermos esse texto da palavra de Deus. Primeiras Coríntios 15, de 1 a 4. Falemos com o Senhor, rogando a iluminação do seu Santo Espírito. Estamos, Deus, na tua casa, diante da tua palavra, e neste momento tão especial do nosso culto, em que a nossa atenção se volta exclusivamente para a leitura da tua palavra e a sua consequente exposição, rogamos que o Senhor se apiede de nós e nos ajude para que possamos ser alcançados pela eficácia da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Vamos ler de forma uníssona. 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 4. Vamos fazer a leitura em uníssono. Leamos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. A igreja pode sentar-se, que o Senhor se apiede de nós na tarde deste dia. Em um sentido, toda a Bíblia, ela é o Evangelho. E é muito importante quando assim bem entendemos, pois ao ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos, nós vemos amplas declarações da maravilha da mensagem de Deus para a humanidade. Porém, muitas pessoas leem toda a Bíblia e as suas compreensões em torno do Evangelho diferem grandemente. Continuam sendo definições muitas vezes vagas e, em alguns casos, simplesmente definições erradas do que seja o Evangelho. E a pergunta que eu quero trazer no início desta nossa prédica, na verdade, é: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho, na verdade?
o que nós podemos, a partir da Sagrada Escritura, compreender e trazer ao nosso coração como o que é realmente o Evangelho. Alguns falam sobre o Evangelho em termos do favor de Deus manifestado em prosperidade financeira. Há outros que descrevem o Evangelho como sendo uma utopia política em nome de Cristo. Há ainda outros que enfatizam o seguir a Cristo, o avançar o seu reino, o buscar a santidade, e por aí vai. Poderíamos ficar aqui citando inúmeras definições de o que se diz ser o Evangelho. É bem verdade que alguns desses temas, inclusive dos que eu falei aqui, alguns desses são até temas bíblicos, sim, mas nenhum deles é o Evangelho. Nenhum deles, em sua máxima, traz o que é o Evangelho. Felizmente, nós temos a oportunidade, nós podemos recorrer a passagens da própria Escritura que dizem de forma explícita, clara, o que realmente é o Evangelho. Nós temos a oportunidade de poder encontrar na própria Escritura o que ela diz ser o Evangelho. Nós poderíamos usar como exemplo a fala do apóstolo Paulo, que ele traz aqui a nós, lida agora na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz que antes tudo ele transmite, ele ensina aquilo que ele mesmo recebeu. E é interessante as palavras do apóstolo nesse texto: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. E ele traz agora uma condicionante muito importante, né? Se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E aqui vem a suma do grande Evangelho de Cristo: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo, nesse texto, lembra a nós, crentes em Cristo, lembra aos seus leitores originais lá de Coríntios, a mensagem do Evangelho e a sua grande relevância para a vida de todos eles, e hoje novamente é trazida a lembrança de cada um de nós. O apóstolo Paulo coloca, dizendo aqui em primeiro lugar, que eles receberam essa mensagem. Vocês receberam esta mensagem. Depois ele vem e diz: vocês estão nela ainda, vocês perseveram nesta mensagem do Evangelho. E ele vai dizer mais à frente: e vocês estão sendo salvos por esta mensagem, por este Evangelho. Então esses santos e poderosos benefícios fluem na experiência deles enquanto se apegam firmemente à palavra do Evangelho que o apóstolo Paulo ensinou a eles. É interessante porque quando nós lemos toda a epístola aos Coríntios, a primeira e a segunda, e quando nós olhamos o contexto histórico, teológico, nós vamos perceber: mas pastor, os coríntios não merecem essa bênção. E não é verdade isso? É verdade. Mas é aqui justamente que está a grande essência do Evangelho. O Evangelho anuncia a graça de Deus em Cristo para aqueles como nós que não são dignos de recebê-lo.
Essa é a grande essência do Evangelho, a graça de Deus que alcança pessoas indignas e merecedoras. E isso é muito pesado para o homem, na sua arrogância, na sua soberba. O único fracasso catastrófico dos coríntios seria a incredulidade. E é interessante que o apóstolo Paulo chama eles a atenção, e em todo esse capítulo 15, que é o capítulo que vai tratar da ressurreição, é o maior tratado bíblico, sobre a ressurreição, o apóstolo chama eles a atenção dizendo: olha, vocês precisam entender que o que eu estou trazendo para vocês é aquilo que eu recebi do próprio Deus e tenho como prioridade. E é interessante nós nos preocuparmos, porque ter fé em Cristo, ter fé em Jesus, é muito mais do que apenas conseguir professar conceitos teológicos. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que há irmãos que acham que a vida cristã se resume em você conseguir juntar na sua mente um arcabouço de informações teológicas que lhe dá a condição de perscrutar qualquer pessoa à rua com conceitos teológicos, com ideias, com princípios, mas ter fé em Jesus, ser alcançado pelo Evangelho, é muito mais do que termos apenas um assentamento teórico na nossa mente sobre conceitos teológicos. O crente de verdade é aquele que tem fé em Jesus, como revelada na mensagem do Evangelho. A fé que um crente tem em Cristo não é uma fé qualquer. A fé que nós temos em Cristo é a fé que é dada como dom de Deus. A fé que nós temos em Cristo é a fé que é consequência do seu sacrifício na cruz do Calvário, em que Ele vence a morte, ressuscita, nos reconcilia com Deus. Somos então justificados e por meio dessa dádiva maravilhosa, o Senhor nos acolhe como filhos seus por adoção em Cristo. Por essa razão, os crentes podem receber e são assim conhecidos por diversos predicativos. Eu até fiz questão de anotar alguns dos predicativos pelos quais os crentes são assim conhecidos. O crente em Cristo de verdade é aquele povo que se submete ao Cristo da Bíblia. Antigamente os crentes eram chamados de os bíblias, fulano é Bíblia, fulano é Bíblia, fulano agora está na lei dos crentes. O povo que tem o Cristo da Bíblia como seu Senhor e Salvador, esse é um dos predicativos mais belos que um crente pode ter. Ser reconhecido como aquele que tem o Cristo da Bíblia como o Senhor da sua vida e o Salvador da sua história. Um outro predicativo que é muito belo para a nossa vida com Deus, sendo testemunhada fora da igreja, é quando somos reconhecidos como pessoas que vivem submissas à palavra de Deus. É muito importante quando na nossa vida, na nossa lide cotidiana, todas as nossas atitudes, todos os nossos atos são submissos, são cativos à palavra de Deus. E mais, essa relação de submissão à Bíblia é uma relação de submissão sem reservas, integral. É a Bíblia a nossa única regra de fé e prática. Como é belo isso, quando nós temos condições de defender em qualquer discussão, em qualquer ambiente. Muitas vezes no ambiente de trabalho, aquelas discussões, por vezes até em tom de brincadeira, a gente conversa, a gente brinca, ri, as pessoas vêm então e tentam nos arrolar no meio daquele ambiente, e nós conseguimos dizer: olha, o meu pressuposto de comportamento é diferente.
O pressuposto da minha vida, a minha cosmovisão é diferente. Eu enxergo um mundo diferente, porque eu enxergo o mundo pela lente da Bíblia. A minha perspectiva é a Bíblia. E a gente deve se perguntar, então, como é que é, pastor, essa relação do crente com a palavra de Deus? Como é que é essa relação do crente com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É interessante porque o cristão de verdade, o evangélico, é aquele que observa os ensinos do Evangelho. O evangélico é aquele que, como nós acabamos de cantar, nós confiamos nas promessas do Senhor. O evangélico é aquele que de verdade acata todas as admoestações que estão prescritas no Evangelho do Senhor. O evangélico é aquele que de verdade cumpre os mandamentos prescritos na Sagrada Escritura. O evangélico de verdade é aquele que testa, que assegura, que assevera todas as suas ideias, todos os seus pensamentos pela palavra de Deus. O crivo para a aprovação de tudo que pensamos, fazemos e falamos não é o que a filosofia do nosso tempo pensa, não é o que algum amigo acha, mas é o que a palavra de Deus prescreve. Esse é o nosso crivo para as decisões. O evangélico de verdade é aquele que não aceita nada que seja contrário ao Evangelho, à palavra de Deus. E esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, tem muito a nos ensinar sobre o que é o Evangelho. O que é esse verdadeiro Evangelho que somos chamados então a segui-lo. Vamos olhar para esse texto com um pouco de atenção e tentar aprender para a nossa vida, para a nossa caminhada, o que podemos ter como Evangelho. O Evangelho, nos afirma a palavra de Deus, é a boa notícia da parte de Deus para o homem. O Evangelho é a boa notícia da parte de Deus para o homem. O que o Evangelho, senão essa boa notícia da parte de Deus para o homem? O texto vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. A notícia mais vívida do que esta em todo o Evangelho, a Bíblia diz que Deus criou Adão sem pecado, que Deus criou Adão capaz de governar a criação que foi criada de forma boa, como diz o texto, e nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, mas Adão, por escolha, ele se apartou de Deus por causa de sua própria desobediência. Que lástima, que dor, que pena. E sempre que nós lembramos dessa questão de Adão, nós nos indagamos, quais foram as consequências disso? O que é que isso acarretou para a vida de toda a humanidade? E nisso estamos nós. Adão leva então consigo toda a raça humana a cair com ele. A escolha errada de Adão levou consigo toda a raça humana a cair com ele na culpa, na miséria, na ruína eterna, como aponta o capítulo 3 do próprio livro de Gênesis. E Deus, nessa história toda, o que Deus fez por conta disso? Qual foi a ação divina em consequência dessa escolha humana tão errada, tão drástica, tão malvada? Deus não levou em consideração a nossa rebeldia sem causa contra Ele. Que grande amor esse de Deus conosco. Deus não levou em conta essa nossa rebeldia, e rebeldia que enfatizo sem causa. Deus olhou para nós com o seu grande amor e fez algo ainda muito maior, algo muito melhor. Ele enviou um outro Adão, ainda bem melhor.
Como assim, pastor? Deus enviou um outro Adão? Sim, Deus enviou Cristo. Cristo que viveu a vida perfeita que nós nunca conseguimos viver. Precisou vir o outro Adão, precisou vir aquele que iria cumprir todo o plano de redenção e resgate. E mais, esse outro Adão que veio e que viveu a vida de forma plena, perfeita, sem pecado, esse mesmo Cristo, ele morreu a morte culpada que não queríamos morrer. Ele morreu no nosso lugar. A morte expiatória, foi uma morte em nosso lugar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a boa notícia do Evangelho é essa, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E isso no sentido de que na cruz, Cristo fez expiação pelos nossos delitos, pelos delitos que nós cometemos contra o Deus nosso Pai. E só Cristo poderia fazer isso, mas ninguém. Jesus morreu como o nosso substituto. Aquela morte na cruz era para nós, era destinada a nós. Jesus absorveu em si mesmo toda a ira de Deus contra a culpa real e o pecado que era todo nosso. Ele trouxe sobre si. Cristo não deixou nenhuma dívida sem ser paga. Foi Cristo mesmo quem falou: está consumado. E João registra isso no Evangelho, no capítulo 19, versículo 30, está consumado. E qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta diante do brado de Cristo na cruz do Calvário? Está consumado. Devemos a plenos pulmões cantar como geralmente celebramos nos cultos natalinos, nas cantatas, né? Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Essa deve ser a nossa resposta. É essa a expressão que encontramos lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Digno é o Cordeiro que foi morto. O Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade. Mas o que é o Evangelho? O texto traz mais um passo no entendimento de que é o Evangelho. Além da boa notícia de Deus para nós, homens, o Evangelho é a verdade do sofrimento de Cristo. O Evangelho também é a verdade do sofrimento de Cristo. O texto diz de forma muito clara que Cristo foi sepultado. E o que é que isso significa? O que é que isso tem de sentido para nós? Que os sofrimentos, que a morte de Jesus foram totalmente reais, que o sofrimento e a morte de Jesus foram totalmente extremos e decisivos. É a própria Bíblia quem diz em Mateus 27 e 66, indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Depois de matar Jesus, os inimigos ainda fizeram com que todos soubessem que Jesus estava sepultado. Tinha que ser noticiado, ele foi vencido pela morte. Ele era só mais um dos que se autodenominam Messias. Ele não era de verdade, como ele falava, o Filho de Deus. Mas nós não podemos esquecer que a morte de Jesus não foi somente tão decisiva quanto a morte poderia ser. A morte de Jesus foi também muito humilhante. E nós falávamos um pouco sobre isso no culto da manhã de hoje. E Cristo foi humilhado, foi esvaziado. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 9, profetizando o sofrimento do Cordeiro, ele vai dizer: designaram-lhe a sepultura com os perversos.
Cristo foi crucificado ao lado de 2 ladrões. E o apóstolo Paulo então nos desafia quando escreve à igreja de Filipos, no capítulo 2, versículos de 5 a 8, que meditávamos inclusive na manhã de hoje. E eu vou apenas lembrar o texto. O apóstolo Paulo chama-nos a atenção dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é Deus de forma plena. Jesus é Deus na sua mais literal essência, mas ele não sentiu a necessidade de usufruir da honra de ser Deus ou dos seus privilégios como Deus que ele tem, mas todos os pensamentos, todas as palavras de Jesus estavam subordinadas à vontade do Pai, e essa humildade de Cristo deve chegar em nós, porque isto é o Evangelho. O Evangelho fala para nós da verdade do sofrimento de Cristo. Nós precisamos aprender a sermos humildes como Cristo foi, porque quando nós somos chamados a viver com Cristo, nós somos chamados a viver uma vida em sacrifícios e renúncias. Nós somos chamados a viver cuidando dos outros e fazendo-lhes o bem. Essa é a grande chamada do Evangelho, em que ele diz que Cristo sofreu, que Cristo foi sepultado por amor de nós. Será que você lembra como tudo isso acabou? É interessante porque o sacrifício de Cristo enquanto aqui na terra, já de esvaziar-se de sua glória, viver como um homem aqui na terra, ele conclui, ele leva o ápice da sua vida, o ápice de seu ministério aqui na terra, a morte mais desprezada que se existia. No Antigo Testamento, ser pendurado no madeiro significava ser rejeitado por Deus. Olhem o que Cristo enfrentou por amor de nós. A pessoa era deixada pendurada no madeiro, isso você encontra em Deuteronômio, capítulo 21, se você ler dos versículos 22 e versículo 23, você vai ver como é que era essa morte pendurada no madeiro no Antigo Testamento. A pessoa era deixada lá pendurada durante o dia inteiro para servir de exemplo para os outros. Cristo fez isso por amor de nós. Cristo passou por isso porque muito nos amou. Já no tempo do Império Romano, no Novo Testamento, os romanos, eles crucificavam criminosos ao longo das estradas, nas entradas da cidade, com uma intenção muito clara. O objetivo era muito claro com que os romanos faziam isso. Primeiro, para humilhar aqueles que estavam sendo mortos, e depois para também deixar um alerta aos que entravam na cidade para que não cometessem o mesmo erro daqueles que estavam pendurados lá no madeiro. Você deve se perguntar por que Jesus passou por tudo isso. Nós precisamos nos perguntar todos os dias, quando nos deparamos com o Evangelho, por que Cristo enfrentou tudo isso? Por que imerecidamente Cristo precisou encarar tudo isso? Porque, em primeiro lugar, Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para a sua vida. Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para você. Porque Jesus Cristo é o amor em sua manifestação máxima. Não há no mundo maior prova de amor do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E em seu surpreendente amor,
Jesus se identificou completamente conosco. Conosco quem? Pecadores, falhos, fracos. E ele fez isso sem omitir nada. Nada. O Evangelho é a boa notícia de Deus para o homem. O Evangelho é a verdade de que Jesus sofreu por amor de nós. Mas o Evangelho também é a garantia de que o projeto salvífico de Deus deu certo. Você sabia disso? O Evangelho é a garantia de que o projeto arquitetado por Deus antes da eternidade, antes da fundação do mundo, deu certo. Que maravilha! O texto vai dizer que ele também, depois de sofrer, de morrer, ele ressuscitou ao terceiro dia. Que bela notícia! No domingo pela manhã, né? Como nós celebramos na Páscoa, né? Ele ressuscita, ele acorda do reino dos mortos, ele volta à vida para nos garantir que ele viveu. Samuel Lee Johnson, ele tem uma expressão que é muito interessante. Ele diz que a ressurreição é o amém de Deus para o está consumado de Cristo. Eu acho essa frase fantástica. Ele diz que a ressurreição é o amém de Deus para o está consumado de Cristo. Que maravilha! Jesus ressuscitou, como diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo diz que Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. É por isso que Jesus ressuscita. A crucificação, ela realmente queria levar Cristo para o fim, e os inimigos acharam que conseguiram. Olha, ele morreu, ele está aqui sepultado, a guarda está aqui para confirmar que ele morreu. Mas a guarda, a pedra do túmulo, o próprio túmulo e nem a morte foi capaz de reter o doador da vida. Jesus Cristo foi crucificado para pagar a punição imposta pelos nossos pecados, mas sua ressurreição demonstra assim a nós o seu poder, nos assegura que Deus aprova a obra dele, é a promessa de que nós também ressuscitaremos um dia. É o próprio Cristo quem diz que quem crê nele, nem a morte é capaz de dar fim à vida. A obra de Cristo na cruz do Calvário teve êxito sim em expiar os nossos pecados, e isso é evidente tanto que nós estamos aqui, e mais, por meio da sua ressurreição, Cristo foi designado Filho de Deus com poder e glória. Ou seja, irmãos, Cristo é o nosso Messias vitorioso, que reinará para sempre, como diz Romanos 1, versículo 4. Que maravilha poder descansar nessa certeza que somente Cristo, o Cristo que venceu a morte, o Cristo ressurreto, pode dizer, e Ele nos diz a cada dia, como está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículos 17 e 18, não temas. É Cristo quem diz para nós, não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas, eu sou aquele que vive, aquele que esteve morto, mas eis que estou aqui vivo pelos séculos dos séculos. E ele diz, e tenho a chave da morte e do inferno. E ele faz tudo isso por amor de nós. Ele faz tudo isso para nos receber em suas mansões celestiais. Aquele que vive, aquele que venceu a morte, agora está assim preparando um lugar para todos nós, nos aguardando, nos esperando. A Bíblia fala do novo céu e da nova terra. A Bíblia fala que Cristo nos aguarda em um lugar onde todo o seu povo viverá alegremente com Ele para sempre, dando glórias ao seu nome sem parar. E eu quero então encerrar essa nossa mensagem de hoje,
dizendo que esse é o evangelho da grande graça de Deus. Esse é o evangelho que Deus deixou para nós pecadores. Não é apenas uma vida com boas intenções financeiras. Não é um conceito político utópico. O evangelho não é um conceito que se desenvolve na teoria da academia, não. O evangelho é a graça de Deus para nós pecadores. Qualquer outra coisa que possa ser dita apenas conta-nos um pouco mais sobre a poderosa e vitoriosa vida e obra de Cristo aqui na terra, por favor e por amor de nós. Resta-nos então nos apegarmos à sua santa palavra, dia após dia, para que nós possamos realmente ser como aqueles que professam, cantam, creem e vivem o verdadeiro evangelho da graça de Deus, e que o Senhor faça de nós verdadeiros homens e mulheres evangélicos de verdade, que amam o evangelho, que entregam a vida pelo evangelho e que proclamam a tempo e a fora de tempo o santo evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém.